Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Milena Flor e está começando mais um Todo Ouvidos. E hoje eu tenho a honra de conversar com a Laira Inácio. A Laira perdeu a sua filha aos 10 anos de idade por um câncer raro, mas que é comum nas crianças, neuroblastoma. E desde então, a Ana Júlia, filha da Laira, também vive e resgata sua memória no Instituto Ana Ju, que ajuda outras crianças com câncer e doenças raras. Laira, seja muito bem-vinda e eu quero que você comece contando como é que foi a descoberta da gravidez da Ana Júlia. Muito obrigada, Milena, né, pelo espaço de fala, e vou começar contando um pouquinho da nossa história, né? A gravidez da Ana Júlia foi uma gravidez tranquila, não, assim, foi muito tranquila, não tive nenhuma intercorrência. Eu tinha 19 anos, né, quando descobri a gravidez dela. Foi um susto, assim, não esperava, mas foi maravilhoso. A gestação, assim, em si, foi ótima mesmo, assim. E aí, a Ana Júlia veio ao mundo, né, no dia 17 de 2013, de maio, 17 de maio. E até 1 ano de idade, ela começou a ter alguns problemas, assim, né? Vamos supor, ela tinha muito. Eu ia sempre no hospital com ela e me falavam que era infecção urinária, me falavam. Às vezes ela sentia algumas dores, era dor de crescimento sempre, né? Então nunca. Assim, quando ela era pequena, eu nunca tive nada que me remetesse, né? Me pudesse dar. Pensar que seria um câncer, né? Infelizmente. E aí, quando a Ana Júlia fez mais ou menos sete anos, né, de idade, foi que começou a vir os primeiros sintomas de fato, né? Que ela começou a ter febre. Todos os dias ela tinha febre, pelo menos uma vez ao dia. E começou a ter uma dor muito forte na lombar. Essa dor, ela começou a irradiar para a perna, até o ponto dela começar a mancar. Quando ela começou com as febres, a gente já começou a levar ela, né, no hospital, e a única coisa que a gente escutava era que era uma virose, era uma infecção urinária, dor do crescimento, sempre esses diagnósticos, né? E só que continuou, persistiu, não parava, né, as dores, a febre também, chegaram a passar antibiótico para ela, mas fazer uso de antibiótico 1 semana, quase 15 dias parava e a febre continuava. Então foi quase aí mais de um mês, levando ela em vários médicos diferentes, né? Porque sempre quando dava um diagnóstico, permanecia, a gente trocava e levava em outro. E aí foi aí que, no meio da pandemia, do pico da pandemia, assim, tava os hospitais todos muito cheios, né, lotados. E aí a gente levou ela no hospital aqui em Brasília, onde uma médica viu um problema. Ela falou: olha, tá normal, né? Já faz vários dias que tá dando febre, não passa, trata e não adianta, né? Então teria que internar ela para a gente investigar de fato, né? O que tá acontecendo. Só que aí o pico, né? Sem leito em Brasília de hospital, e graças a Deus a gente conseguiu, né? Um leito. Foi aí que começou, né, a grande batalha. Eu estava grávida de 8 meses da minha segunda filha. E aí ela ficou mais de um mês internada fazendo exames. Uma bateria de exame, assim, né? E foi, acho que mais ou menos uns 45 dias que aí eles pediram para transferir ela, né? Que eu acho que tinha havido um diagnóstico, só não tinha me contado ainda, né, o que que era. E perguntaram para onde que eu queria transferir, né? Me deram duas opções aqui em Brasília. E aí, quando me mandaram para esse hospital mesmo, que era de oncologia, né? Que aí eu tive o diagnóstico, né? Que o doutor me passou, que era neuroblastoma de grau 4, já com metástase na medula e no crânio. E além disso, ela tinha um tumor também na suprarrenal. E Laira, até nesse dia do diagnóstico, você ali grávida também,
Como é que foi para você escutar que sua filha está com câncer? E também como é que foi para Ana Júlia, né, uma criança, escutar sobre isso? Foi assim, foi o pior dia da minha vida, meu Deus, assim. Eu perdi o rumo totalmente quando veio o diagnóstico, porque nesses 45 dias de investigação, eu imaginava tudo. Eu pesquisava sobre tudo, mas eu nunca olhava sobre câncer. Porque a gente tem muito uma coisa assim de achar que criança não, assim, de ver o câncer como se fosse uma coisa para pessoas mais velhas, né? Uma doença de pessoas mais velhas. A gente nunca vai imaginar que um filho, uma criança de 7 anos, saudável até então, teria câncer. Então, eu pesquisava sobre tudo, menos sobre o câncer. Então, quando veio o diagnóstico mesmo, assim, eu perdi o chão, perdi o rumo. Eu recebi o diagnóstico, estava eu, o meu marido, que ele é padrasto, né, da Ana Júlia, e a minha irmã, a Cristiana. E para eu voltar para o quarto, para olhar para Ana Júlia, foi muito difícil. Sim, eu lembro que eu cheguei na porta do quarto e despenquei antes de entrar, porque eu não conseguia imaginar o que que eu falaria. O que que eu vou falar para ela? Como é que ela já estava tão cansada de hospital, sabe? Já estava naquela sem sair, eu tinha acabado de descobrir que ela ia começar uma quimioterapia de urgência. Ele me deu o diagnóstico num dia, a quimioterapia de urgência ia começar no outro. Então eu fiquei assim perdida. Aí eu entrei dentro do quarto, né? Conversei, falei um pouco com ela, mas não contei para ela nesse momento, né? Não cheguei a falar, olha, Ana Júlia, você tá com câncer. Eu falei assim, olha, Juju, você tá doente, e aí a gente vai precisar tratar agora, né? A gente vai precisar fazer a medicação e tal, e expliquei para ela que ia durar mais um tempinho, que depois ela ia para casa. E demorou um pouquinho a chegar ao ponto de eu contar e falar para ela, porque eu pensava muito como eu poderia falar de uma forma que ela entendesse como uma criança, né, de 7 anos, e que também não, que ela não ficasse tão, né, assim, tão triste, apesar de toda a gravidade, eu estava tentando uma forma de contar melhor para ela, né? Então não foi logo de cara, demorou um pouquinho, né? Depois de um pouquinho, um mês e pouco, que aí a gente começou a conversar, né? Eu comecei a pedir para ela assim, porque é uma dificuldade muito grande, né, com uma criança, assim, uma criança saudável, você vai dar um remédio para ela, é muito difícil. E imagina ser uma criança com câncer que o tempo inteiro tem que tomar remédio, tem que fazer procedimento, tem que furar para fazer exame de sangue. E aí a Ana Júlia dava muito trabalho, né? No início, assim, ela chorava demais, ficava muito mal, não queria ir para o hospital. Todas as vezes que era para internar era muito difícil. E aí eu fui contando devagarzinho para ela, até que um ponto ela estava bem assim, bem difícil mesmo de fazer as coisas, e aí eu precisei falar mais. Falei, olha, Juju, essa doença é grave, né? A gente precisa, você precisa ajudar a mamãe também para você se curar. Só você pode ajudar. E foi assim que eu fui contando, falando, ó, tem uma massinha lá dentro da sua barriguinha que ela tá te fazendo mal e a gente precisa fazer todo o tratamento, tomar os remédios para que essa massa diminua, para que você fique melhor, para que você não precise ficar em tratamento. E aí assim eu fui tentando contar para ela de uma forma não 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 tão direta, sabe? Fui contando devagarzinho, no tempo do tratamento, né? E como é que ela foi recebendo a quimioterapia? Foi foi difícil. A primeira, sim, principalmente. A primeira foi bem complicado. Ela já no início, assim, ela começou a ficar bem mal, bem enjoada, não queria comer, não conseguia comer, na verdade, né? E vomitava muito. E aí era muito complicado nos primeiros meses, eu acredito. Depois foi como se. É impressionante até assim falar isso, mas é como se ela entendesse e começasse a passar por isso com naturalidade.
No início a gente passou né, bem pesado assim com ela até ela entender, mas depois parecia que ela já estava entendendo e quase dando aula para os médicos e as enfermeiras dentro do hospital. E Laira, me conta mais de quem era a Ana Júlia. Ai, Ana Júlia era um serzinho diferente mesmo, assim, desde que nasceu. Todo mundo que conhecia sempre falava: Meu Deus, Lara, ela é muito inteligente. Eu ficava rindo porque falavam assim: Lara, ela parece uma anãzinha, porque parece um adulto pequena, porque ela era muito desenrolada, ela conversava muito bem, aprendeu a falar bem rápido, brincar, gostava de brincar com crianças mais velhas, porque eu acho que ela já tinha uma cabeça diferente, assim, não consigo explicar direito, mas ela sempre foi muito pra frente, né? Era minha melhor amiga. E assim, ela, apesar de tão nova, ela me dava conselho, ela me abraçava, me dava colo. Também era muito ciumenta, muito direta, sabe, muito verdadeira. Uma criança assim que ela não escondia, ela falava direto mesmo. Se ela gostava da pessoa, ela falava. Se ela não gostava, ela falava também. Então eu tinha vezes que eu ficava assim, eu, calma, Ana Júlia, porque ela sempre foi muito direta, né? E apesar assim de todos os problemas, ela era uma criança muito carinhosa, muito querida, sabe? Muito, nossa, ela era um brilho. A festa, que falava, onde a Ana Júlia chegava, ela comandava. Ela era o foco da atenção sempre. O que que ela gostava de fazer? Gostava muito de se maquiar. A maquiagem era o amor dela. Tanto que eu tenho aqui um carrinho aqui cheio de maquiagem dela. E não foi uma coisa que ela puxou de mim, porque eu não tinha muito essa coisa. Eu comecei a aprender com a Ana Júlia. Que antes da Ana Júlia eu não sabia muito me maquiar, não sabia fazer muita coisa, e ela começou a me ensinar. Então a maquiagem era uma paixão dela, maquiagem artística também. Ela gostava de fazer essas maquiagens de assim do como é que se diz? Artística, né? Que faz umas coisas diferentes, umas coisas assim meio. Às vezes ela fazia de terror, palhaço, não sei o quê, então ela gostava muito de fazer umas maquiagens bem diferentes, né? E até falando desse momento que ela gostava bastante de maquiagem, é, teve o dia, né, que teve que raspar o cabelo dela. Como é que foi Uhum. pra ela esse dia? Foi um pouco complicado, sabe? Quando a gente contou pra ela, né, que o cabelinho ia cair, porque foi assim, ela fez a primeira quimioterapia, que durou mais ou menos 6 dias, direto de quimioterapia. E se eu não me engano, foi uns 10, 15 dias depois dessa primeira quimioterapia que começou a queda, né? E aí ela foi ficando bem triste, porque ela tinha um apego muito grande ao cabelo dela. Muito grande mesmo. Então eu fui começando a pensar o que a gente poderia fazer. E aí ela começou a perceber que o cabelo estava caindo, ela passava a mão no cabelo e o cabelo vinha na mão. E aí eu falei, Juju, você não quer cortar? Vamos tentar cortar para ver se você gosta, né? Se você vai achar melhor. Aí ela, "Ai, vamos, mamãe." Então ela fez um corte bem curtinho no cabelo, assim, bem pequeno, que ela amou no dia, assim, achou lindo. Só que logo em seguida eu acho que esse corte ele não chegou a durar nem uma semana. Que logo em seguida começou a queda muito mesmo, assim, né? Então, eu tenho até um vídeo dela que ela vai tirando e vinha uns tufos, sabe, na mão dela. E aí foi quando ela estava internada já para, se eu não me engano, não sei se foi a segunda ou a terceira quimioterapia, e ela estava no hospital, e aí ela decidiu que ela queria raspar, ela mesma. Ela falou: Olha, eu quero raspar, eu tô muito incomodada já com essa queda e eu quero raspar logo. E aí eu não estava presente, né? Porque eu já estava quase ganhando a minha segunda filha. Deixa eu ver na época.
Não, tinha acabado de ganhar minha segunda filha, então não estava presente no hospital, né? Minha irmã estava lá com ela, minha irmã e minha mãe. E aí um enfermeiro, né, do hospital, ele raspou a cabecinha dela no banheiro. Ela não ficou, assim, foi diferente, ela não chorou, ela não ficou tão assim, ela ficou um pouco triste, mas ela falou, ah, mamãe, né? Eu falou, ó, vamos ver o que a gente pode fazer agora, vamos atrás de peruca, como é que você quer? Ó, agora você pode ter a cor de cabelo que você puder escolher, que você quiser escolher, vamos atrás. Aí a gente comprou, né, a gente foi comprando várias perucas, comprei lenço, comprei vários tipos assim de perucas para ela, só que ela foi experimentando e não foi dando muito certo, sabe? Eu vi que ela não estava gostando muito. E aí que uma tia dela tinha um cabelo bem longo e quis cortar e parecia muito com o cabelo da Juju, né? O cabelo da tia dela. E ela quis cortar e dar para Juju para fazer uma peruca, né? E aí a Dinda dela mandou fazer essa peruca e deu para ela, aí foi muito bom, né? Porque foi a primeira vez que ela realmente gostou. Ela se olhou no espelho e falou que tinha ficado muito bom, né? Porque, assim, eu até, na época, eu também cogitei, né, de cortar meu cabelo. E eu lido com a depressão, né, até hoje, e eu não consegui muito, né? Assim, eu pensei bastante, aí fui conversar com a Ana Júlia, mamãe, seu cabelo é liso e loiro, não combina comigo. Então não corta, eu gosto tanto do seu cabelo. Ela falou do jeito pra mim. Aí veio o da tia, né? Porque o da tia parecia muito com o dela. E aí, quando encaixou no rostinho dela, assim, ela ficou muito feliz. Foi a peruca, assim, que ela levou até o final. Era, nossa, o xodó. Tem ela aqui guardadinha até hoje. Hilária, você chegou até a mencionar o quadro que você tem, né? Até hoje, como Uhum. você disse, de depressão. Até imagino também que você teve muitas coisas ao mesmo tempo, né? Uma gestação, a sua filha no hospital, você não podendo estar ali perto e uma doença grave. Como é que você estava psicologicamente? Muito mal. Assim, eu acho que foi Deus que me segurou mesmo. Eu não tenho como falar. Porque eu fiquei muito mal, assim, no início, principalmente depois do parto, né, da minha segunda filha, porque veio ainda um resguardo, né, aí que eu passei quando a Júlia em quimioterapia, e de saber que eu não podia ir encontrar com ela, isso foi muito, muito difícil, assim, de não estar com ela dentro do hospital. Então eu chorava muito. Às vezes, eu não conseguia nem entrar no quarto dela, porque eu me culpava. Mesmo assim, não sendo minha culpa, porque eu já estava grávida quando eu descobri, quando eu tive o diagnóstico, eu me culpava muito por estar grávida naquele momento. Sabe, eu falei, poxa, Deus, não podia ser depois, né? Não podia. Eu queria tanto estar ali, queria tanto estar junto com ela, dando esse apoio para ela, e eu não conseguia. E era muito difícil para ela também, né? Porque ela também ficava mal dentro do hospital. Então, me peguei muito a Deus, né? Foi que me segurou mesmo, assim. Lido com a depressão, mas não faço uso de medicamentos controlados, né? Sempre tentei de outras formas lidar com a depressão. Então, foi assim, eu não consigo nem explicar, porque era crise atrás de crise. Assim, eu saía de uma e entrava em outra. Mas como o câncer, ele meio que. A gente não tem tempo para se entregar, né? Eu tinha que correr atrás. Tinha que ir atrás de medicamento, eu tinha que ir atrás de tratamento, tinha que ir atrás de médico, tinha que ir atrás de tudo, né? Tinha que cuidar da minha segunda filha que tinha acabado de nascer também. Então, foi muito, muito complicado. E aí eu fui levando meio que no automático, eu acredito, assim, eu não pensava muito, eu ia agir, eu sabia que eu tinha que fazer, então eu levantava e ia fazer todos os dias. Você não pensava muito em você, né? Pensava mais nas filhas e isso que fazia você acordar e ir na prática. Exatamente, eu não, exatamente isso, eu não pensava em mim, eu não pensava, assim, nas minhas necessidades, se eu estava bem ou não, eu só pensava que eu precisava cuidar das minhas duas filhas,
Ali eu precisava pegar toda a minha energia e ir atrás delas, porque eu precisava ir atrás da cura, né, da Juju. Então eu realmente parei de pensar em mim. E Laira, para que as pessoas entendam, você pode explicar um pouco do que é o neuroblastoma que sua filha teve? Claro, neuroblastoma, ele é um câncer raro e agressivo, mas já não tão raro em crianças. Já é um câncer normal de acontecer em crianças, né? É um câncer muito agressivo. Na maioria das vezes que ele é diagnosticado, ele já está em um estágio bem avançado, porque é um câncer silencioso. Quando ele começa a dar sinais de febre, de dores, é um câncer que ele já está, na maioria das vezes, alastrado. E infelizmente, ele tem assim uma taxa de falecimento assim das crianças muito alto. Mas hoje já tem várias medicações, né, que já têm uma comprovação, né, estudo, já são aprovadas. Tem algumas que estão em testes muito promissores, graças a Deus, né, já caminhou muito esse cenário aí para o neuroblastoma. E eu corri bastante, só que quando eu descobri com a Ana Júlia, muito desses medicamentos não tinham aprovação, as portas estavam bem fechadas aqui no Brasil, né? E por conta da demora dos processos em tentar conseguir, infelizmente, o câncer piorou, porque ele realmente, é uma frase que eu falo muito, que o câncer não espera. Então, ele, assim, não tem como esperar 4, 5 meses de processo, e isso, né, olhando, assim, um tempo pequeno de processo, porque hoje em dia eu já conheço pessoas que estão aí há mais de ano com processo E para Laira, você medicamento. descobriu algum medicamento para Ana Júlia? Entrou em processo? Demorou mais ou menos quanto tempo, assim, para ter uma resposta? Demorou mais ou menos. O processo na verdade, foram 20 processos, né? Eles já começaram negando medicamento para Ana Júlia desde a primeira quimioterapia. Descobri, tive o E, diagnóstico e só para as pessoas terem a noção de quanto mais ou menos é esse valor. do, do desse medicamento, né? A primeira quimioterapia não era muito alto, Aham. mas o que acarretou mesmo o problema foi quando a gente chegou na fase de imunoterapia. A imunoterapia primeira que ela fez, ela estava em mais de 3 milhões de reais o tratamento de 5 ciclos para Ana Júlia. Mas, não, 6 ciclos. Ela fez o uso dessa imunoterapia, eu consegui pela justiça 12 ciclos. Então, foi aí, eu acho que quase uns 10 milhões de reais só nesse medicamento. Aí depois veio mais um medicamento milionário. Nesse processo, assim, teve medicamentos de todos os valores. A primeira quimioterapia foi mais ou menos 5 mil reais, que eu pedi emprestado e paguei na época para ela poder começar, para não atrasar, né? Mas teve medicamento, assim, medicamento do meio de transplante que eles negaram também de 175 mil reais. Teve exame também que eles negaram de 10 mil reais. Então, assim, é fora da realidade, né? Um tratamento de câncer, assim, de você tirar do próprio bolso, não tem como. É fora do normal mesmo. E como é que você fazia, Laira? Eu e o meu marido aqui dentro de casa, a gente se virava e tinha, graças a Deus, muito apoio da minha mãe, né? E a família do pai da Ana também ajudou, graças a Deus. Então, a gente começou a se virar mesmo no início, né? Quando a gente não tinha muito para onde correr. Quando eu tive o diagnóstico, eu ainda não falava muito na internet, né? Não comecei a contar desde o início. E aí foi quando chegou no momento do da imunoterapia milionária, que aí eu vi que eu não tinha mais o que fazer. Porque nesse trajeto todinho, eu cheguei a falir empresa, eu tive que pedir demissão. A nossa vida, assim, ela vai para um buraco, para te falar, assim, a verdade mesmo, financeiramente, emocionalmente, psicologicamente, você não tem ajuda. Entendeu? Você precisa largar o emprego porque não tem como você ficar nesse processo de tratamento do câncer ainda trabalhando. Não existe nenhum emprego que vai entender que você precisa estar, assim, deu uma febre, você corre.
né? Então, assim, é realmente muito complicado, não tem para onde correr. E aí, quando chegou esse da imunoterapia, né, milionária, foi aí que eu fui para a internet, que eu fui pedir socorro, porque já fazia mais de 5 meses de processo que já estava atrasado. A Ana Júlia já estava sem fazer nenhum tratamento. Ela fez o transplante de medula, chegou a entrar em remissão, ela entrou em remissão do câncer, e aí logo em seguida ela precisava fazer essa imunoterapia. Só que demorou 5 meses para essa imunoterapia começar. Então, esses 5 meses ela ficou parada, sem fazer nenhum tratamento, porque não tinha nenhum outro medicamento, não tinha nada. Ela ficou aguardando a imunoterapia chegar. E como você E aí disse, cada mês é uma mudança muito grande cada dia. Para quem tem câncer, precisa urgentemente. E 5 meses é muito tempo, muito tempo. muito, muito tempo mesmo, assim. Então, quando chegou, que ela começou a fazer, né, o medicamento, chegou no terceiro ciclo, aí a gente fez os exames, né, a bateria de exame para ver como é que tava, e aí a gente descobriu que o câncer tinha retornado. E eu ligo muito a isso, pela demora, né, de tudo, assim. Eu tinha que correr muito contra o tempo. O tempo inteiro era processo atrás de processo em medicações, e aí às vezes atrasava e eu correndo, né, o tempo inteiro sem saber para o que fazer, infelizmente. E Laira, a autorização desse medicamento chegou tarde? Chegou muito, muito tarde. Assim, e quando ela veio, né, que ela veio essa autorização, chegou o medicamento, ela começou a fazer, descobrimos que retornou o câncer, e aí ela continuou fazendo uso desse mesmo medicamento, só que juntaram esse medicamento com outras quimioterapias, né? Então ela começou a fazer esse medicamento junto com quimioterapia, para ela tentar entrar em remissão de novo, né? Quando retornou. Só que esse medicamento acabou mantendo só, não diminuía e também não estavam aumentando. E aí foi quando eu fui numa consulta com a doutora, que estavam pensando em fazer um novo transplante de medula nela, né? E aí a doutora me passou um outro medicamento, que era uma outra imunoterapia também milionária, que ela falou assim: olha, Lara, tem esse medicamento aqui. Ele é exatamente pro caso da Ana Júlia. Tá aqui, ó, me mostrou tudo, mostrou como a Ana Júlia tava, mostrou tudo. Falou, olha, embula aqui é exatamente pro câncer dela, pro caso dela, como ela tá agora. Só que é o seguinte, não tem aprovação da Anvisa, é um medicamento que ele já foi aprovado lá fora, né, nos Estados Unidos, já tem um grande uso lá fora, mas aqui no Brasil é muito complicado. Eu falei, olha, doutora, só me dá a prescrição que eu vou atrás, vou fazer de tudo para conseguir. E aí ela me passou. Esse segundo medicamento, essa segunda imunoterapia milionária também, é o terceiro medicamento mais caro do mundo. O nome dele é Danielza. Aí foi que eu falei, meu Deus, agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou pra mídia, eu vou lutar, vou tentar fazer campanha, né, na internet. 5 ciclos, no caso da Ana Júlia, quase 5 milhões de reais para iniciar, né? E aí comecei a ir para mídia, comecei reportagem para TV, para internet, fazer vídeo, pedir ajuda. Só que a Ana Júlia foi piorando, 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 e uma coisa assim monstruosa mesmo. Eu não consigo explicar o que que é o câncer, porque eu acho que só quem vê mesmo o que que ele faz, uma pessoa consegue realmente entender o que eu tô falando. Ela, em uma semana, ela estava bem, andando dentro do shopping comigo, né? Normal. 2 semanas depois, ela estava indo no shopping de cadeira de roda. 2 semanas, ela já não andava. Ela, de repente, foi começando a ficar cega, começando a ficar turvo, as coisas turvas, não conseguia brincar direito. Ela gostava muito de Lego, né? De montar. Eu fui percebendo que ela não pegava mais, que é porque ela não conseguia ver mais as pecinhas pequenininhas, né? E a cabeça foi ficando deformada mesmo, assim. Crescia galos e, de repente, 3 dias depois, 2 dias depois, você ia olhar, aquele galo tinha diminuído e tinha crescido em outro local.
e a cabeça dela foi ficando bem deformada, sabe? Os olhos separados, assim, mais para fora. Porque é o normal desse câncer. Ele começa a criar uma massa, e estava criando uma massa no crânio, né, da Juju, que vai começando a comprimir. E aí os olhos, o normal é que os olhos vão saltando para fora mesmo, esses galos vão saindo na cabeça, e ela foi ficando muito debilitada. Foi quando chegou a um ponto assim que eu olhei para ela e falei, não tem mais como, eu vou precisar fazer alguma coisa. Foi quando eu botei o trio elétrico na esplanada dos ministérios, né, pedindo para que pagassem a medicação da Ana Júlia, porque eu não suportava mais. Dessa segunda imunoterapia que eu cheguei a esse ponto, já tinha 4 meses de processo. Então, assim, infelizmente, essa demora que acaba levando a vida, né? Porque ninguém pode me dizer o que que seria se o medicamento tivesse chegado a tempo, se tivesse chegado exatamente no tempo que ela precisava, né? Poderia ter sido diferente, poderia ter acontecido de outra forma, ela poderia ter conseguido, mas infelizmente a demora foi muito grande. 20 processos é muita coisa, num período de quase, não deu nem 3 anos. Então você imagina, assim, passando por tudo que estava passando, a dificuldade, com filha pequena, grávida, e a minha filha com câncer, eu tinha ainda assim, eu precisava correr atrás do processo, correr atrás de médico, porque você precisa correr atrás de documentação, você precisa mandar para o advogado, e aí de repente ele olha, tá faltando não sei o quê, você precisa correr atrás do médico de novo, doutor, tá faltando isso. Foi assim, desesperador mesmo. Claro, eu não consigo nem. Eu já tô em desespero só de você falando. Imagina você nessa situação toda, porque você saber que tem uma possível solução e que precisa só de dinheiro para a solução da sua filha, né? Que é o amor da sua vida. Eu já tô Exatamente. desesperada só escutando. Imagina você ali, Não, eu muito não dormia desesperada. direito, eu não vivia direito, né? Eu simplesmente assim entrei numa situação terrível. Eu engordei muito. Eu eu assim, eu não comia saudável, eu não conseguia comer direito às vezes. Eu só pensava em cuidar dela. Eu pensava em ver a melhor comida para ela, as coisas para ela, mas para mim tinha dias às vezes que a gente estava dentro do hospital, eu comia um brigadeiro e tomava um café. Era o que eu comia durante o dia, porque eu estava tão ansiosa e naquela agonia de pensar o que que eu preciso fazer para conseguir que essa medicação chegue, né, para minha filha, que eu não pensava em outras coisas. E Laira, você teve alguma resposta quando você foi lá com o trio elétrico? Então, eu coloquei o trio elétrico lá na esplanada. Nesse dia a gente desceu até a frente do Ministério da Saúde, porque eu fiquei sabendo que o processo estava parado lá dentro. E aí, nesse dia, eu comecei a pedir, né? Tem até a live lá no meu Instagram que eu comecei a falar: paga a medicação da minha filha, pelo amor de Deus. Falei várias vezes. Aí, nesse dia, desceu alguém lá, entregou um papel falando que tinha tido uma movimentação, movimentado o processo 16 vezes dentro do Ministério da Saúde nesse mesmo dia, no trio elétrico. E meio que tentando apaziguar a situação, falando pra gente que eles iam pagar e não sei o quê. 2 dias depois, eles recorreram para não pagar o processo. Nossa. Foi assim, só pagou porque a juíza do caso mandou pagar. E ela meio que foi contra, a gente não esperava essa decisão dela, porque como não tem aprovação, como é tudo mais complicado, não tinha. Não, Danielza. Não, hoje já tem aprovação da Anvisa, se eu não me engano. Mas na época não tinha, então era muito fórum. O próprio advogado falava, olha, é difícil aí, né? A gente não sabe se vai conseguir. Então foi
Assim, 2 dias depois, né, pediram, né, recorreram, e aí logo em seguida, eu não lembro quantos dias depois, veio a decisão da juíza mandando pagar, falando que tinha sim que pagar e que o medicamento, mandando pagar, e aí foi preso os valores, se eu não me engano, né, do medicamento, e a gente conseguiu aí mandar para a gente conseguir trazer, né, o medicamento. E deu tempo de Ana Júlia usar o medicamento? Usou um ciclo só, um ciclo apenas ela utilizou no hospital. Foi muito difícil, ela já estava muito debilitada quando ela utilizou esse ciclo. Eu ainda tinha esperança de que poderia, né, dar uma melhorada, mas foi logo em seguida, ela fez um ciclo, deu uma melhorada leve após esse ciclo. Eu tenho até vídeos que ela estava fazendo fisioterapia, só que logo em seguida ela piorou e foi aí que ela já veio a óbito. E Laira, como é que ela compreendia tudo isso? Como é que ela se sentia? O que que ela dizia para ti? Porque era uma criança, né? Sim, ela tinha medo, ela tinha medo. Ela conversava muito comigo, eu tentava muito tranquilizar ela, sabe? Falava, olha, Juju, fica tranquila, a gente vai atrás. Porque ela também tinha um medo da medicação não chegar. Porque me dá até vontade de chorar, porque são tantas crianças nessa situação também, sabe? E ela passando pelo processo, por todo o tratamento, e a cabecinha pequena ainda dela, tão nova, ainda tem que pensar, e será que a medicação vai chegar, mamãe? Então, eu tinha que controlar isso ainda, né? E falar, calma, minha filha, não pensa nisso. Falei, você confia na mamãe? Eu vou fazer chegar. Não precisa se preocupar. Se preocupa só em estar bem, só no tratamento. Então, assim, teve uma vez que ela sofria bastante, né? No final, assim, ela tinha muitas dores. Ela, as dores dela não se seguravam nem com morfina contínua. Ela tomava morfina contínua, usava adesivo forte mesmo, tarja preta para dor. Utilizava vários medicamentos fortes para dor e não segurava a dor dela. E ela chorava de dor. Então, era muito difícil, porque eu precisava segurar minha cabeça, precisava segurar também o que ela estava sentindo. E chegou um momento que ela falou: Mamãe, se, se eu quiser ir morar com Deus, você vai ficar triste? Eu falei: "Ô, minha filha, não fala isso não. A gente nunca imagina. A gente tá vendo a coisa piorar, a gente tá vendo que o nosso filho não tá bem, mas a gente não imagina a morte, né? Não imagina que vai partir, que vai, né, que vai falecer mesmo, de fato. Então eu tentava não imaginar isso, eu tentava segurar ela, eu falava, minha filha, não pensa nisso, vai dar certo, a mamãe tá aqui, fica tranquila. E aí assim eu ia segurando, né, vivendo no automático junto com ela. E como é que foi o dia? Se for muito difícil relembrar esse dia, não precisa, Laira. Mas Uhum. queria saber como é que foi o dia até da despedida dela. Eu acho que eu já tava sentindo. Eu fiquei, um dia antes eu já tava bem mal. Nos últimos dias ela já não respondia mais, ela só ficava dormindo, né? Ela estava Ficava em casa, deitada, tava no hospital. no hospital. Uhum. Ela mesma, ela ia ganhar alta uma época, mas ela também não queria muito, ela tinha medo. Ela se sentia cuidada, sabe, dentro do hospital, assim, graças a Deus a gente teve um tratamento bom, assim, então ela se sentia segura, né? E aí ela ficava dormindo bastante tempo, assim, tava muito desesperador pra mim, porque era um quarto em silêncio. Isso me matava. Eu vivia rezando, pedindo pra Deus. E aí um dia antes, foi um dia assim que eu comecei a me sentir estranha, me sentir assim diferente, fiquei bem pensativa, calada,
E aí no dia, um dia antes eu tava com ela no hospital, né? E aí no dia, não, eu voltei pra casa e foi minha mãe, que ela revezava comigo, né? E aí nesse dia que ela faleceu, eu não ia pro hospital. Porque não era meu dia de ficar lá com ela, né? Só que nesse dia eu acordei e eu olhei pro meu marido e falei, assim, é hoje. Ele falou, assim, ele é hoje o quê, Laira? Eu falei, hoje Deus cura minha filha ou ele leva. Não sei explicar, eu senti. Eu falei exatamente dessa forma pra ele. E aí eu comecei a ficar muito agoniado. Eu comecei a falar, eu vou pro hospital, vou pro hospital, vou pro hospital. Comecei a arrumar as coisas aqui em casa, vou pro hospital hoje. Aí, de repente, era mais ou menos, se eu não me engano, era mais ou menos meio-dia. Depois do almoço, assim, minha mãe me liga. Laira, vem pro hospital. Eu já tava me arrumando pra ir pro hospital. Ela não sabia, mas eu já tava. Ela vem pro hospital, a Ana Júlia não tá bem. E minha mãe não me liga. Minha mãe não é uma pessoa que. Então, quando ela falou isso, pra mim já meu mundo já eu já sabia, né, que. E aí eu saí correndo. Até tem um vídeo que eu tinha postado no dia, né, pedindo para as pessoas oração no dia, porque eu tava correndo pro hospital e a Ana Júlia não tava bem. E aí cheguei lá, foi um dia muito difícil. Cheguei lá à tarde, foi toda a família, né, do meu lado, foi a família do pai dela também. A gente passou o dia no hospital lá junto com ela. E aí quando eu cheguei, ela já não respondia ninguém, né? Todo mundo falava com ela, ela não respondia, ela não acordava. E aí quando eu cheguei, eu peguei na mão dela e falei no ouvidinho dela assim: "A mamãe tá aqui, você sabe, né?" Aí ela balançou a cabeça. Foi a única pessoa que ela respondeu aquele dia. E aí a gente continuou com as orações o dia inteiro, a família reunida, a gente orando ao redor dela, né? Conversando, falando. E aí começou um pouco a história de entubar. Se para entubar ela. E aí os médicos me falaram que não queriam, porque ela já estava muito debilitada. Os órgãos dela já estavam parando. E que eles falaram para mim que isso ia ser mais sofrimento para ela. E nesse dia eu senti que não tinha que entubar também. Foi até um desespero, assim, porque a minha irmã ficou desesperada, falou: como assim não vai entubar? Como é que a gente não entuba? E eu falei: olha, eu não sei explicar, mas eu tô sentindo que não é para fazer. Não é. Eu só consigo imaginar que ela só ia sofrer mais com isso, sabe? E aí a gente decidiu, o pai também não quis, não sentiu que era para fazer, né? E aí a gente decidiu que não entubaria. Então a gente continuou lá com ela, né? E aí o doutor chegou no meu marido e falou que a Ana Júlia estava em processo de falecimento já, que os órgãos estavam parando e que. E aí ele falou: olha, mas tem tempo? Como é que vai acontecer hoje? Aí o doutor falou assim: olha, eu não posso te falar. Tem pessoas que duram uma semana, tem pessoas que duram um mês. Então, assim, eu não sei. Tempo a gente não pode te dizer. Aí meu marido virou pro doutor e falou assim: é hoje. Aí o doutor olhou pra cara dele e falou assim: como assim? Ele falou: se é hoje, a mãe dela falou que era hoje. E voltou pro quarto. Aí, nisso que ele voltou pro quarto, ele foi me pegar, né? Aí ele falou assim: Laira, o doutor falou que. O doutor falou que não tem dia, não sei o quê, que a Ana Júlia tá em processo de falecimento. Eu falei: todo mundo aqui já não sabe? Por que que precisa ficar repetindo isso o tempo todo? Não quero escutar. Aí eu só virei e entrei dentro do banheiro. Aí que eu entrei dentro do banheiro, eu desabei a chorar sozinha e pedi pra Deus. Falei: olha, Deus, eu não aguento mais. Eu não posso mais ver minha filha sofrendo dessa forma, entendeu? Aí eu pedi pra ele, eu falei: olha, se o senhor for curar minha filha, cura logo.
Mas se não, leva ela, não deixa ela sofrer, não. Ela já tá sofrendo tanto, eu não tô aguentando mais. Aí saí do banheiro. Nisso que eu saí do banheiro, chamei meu marido, chamei minha irmã, minha sobrinha também de 14 anos, que era a melhor amiga da Juju. Primas, né? Ela também estava no quarto e a gente foi pegar na mão para orar nesse momento. Aí meu marido pegou em cima da minha mão, na hora que eu peguei a mão da Ana Júlia, ela abriu o olho e olhou para mim e olhou para cima. Sabe aquelas cenas de filme que parece que tem uma luz e a pessoa foi exatamente dessa forma. E aí ela olhou para cima e começou a despencar os batimentos, a saturação. E aí correram, né? Chamaram o restante do pessoal que tava em outro quarto que tinham separado pra gente ficar lá. E aí chamou todo mundo, né? E aí a gente começou ali a orar, eu comecei a agradecer, minha mãe começou a agradecer ela. Foi a cena mais difícil da minha vida, de tudo, tudo assim. Nunca imaginei passar por isso. Nunca imaginei ver minha filha partir, sabe? Com 10 anos de idade, tão nova, tão cheia de sonhos, cheia de coisas para fazer. Eu também, né? Eu imaginava tudo com ela. Imaginava as festas dela, ela ia crescer, ia para a escola, ia arrumar um namoradinho. E eu pensava tudo, a festa de 15 anos, como tudo que a gente ia fazer juntas, sabe? Então eu realmente não imaginava que. Eu sentia, mas não sei, não queria acreditar que a Ana Júlia ia partir. No fundo, no fundo, eu acreditei até o último segundo, até o último suspiro, que Deus poderia fazer um milagre. Mas foi feito. Só não da forma que eu queria que fosse, sabe? Porque graças a Deus ela acabou o sofrimento, né? Acabou as dores, acabou as perfurações que ela tanto sofria. Ela tinha pavor de agulha, então era muito difícil, né, fazer exame. Então, assim, foi feito um milagre, mas não dela ficar aqui, né? E Laira, se eu pudesse, eu queria te dar um abraço agora e ficar nesse abraço por muito Ah, tempo. E dizer assim que a Ana Júlia teve a melhor mãe que ela poderia ter na vida dela. obrigada, Milena. Eu acho que você também teve uma filha só de escutar, já conheço um pouquinho dela. Queria conhecê-la, mas só de escutar já sei que ela é maravilhosa porque ela ainda continua e a memória dela ainda resgata. Eu acho que essa tua luta também por outras crianças vem muito da Ana Júlia, do brilho que ela viveu aqui. E você é tão incrível por tudo que você fez em momentos tão difíceis que eu acho que só a gestação ali da sua outra filha, de todos os momentos de você como mãe, como mulher, ter que abandonar o seu trabalho, você fez tudo que você pôde. Eu acho que se em algum momento você tiver dúvida, não tenha, porque você fez até o último segundo e ainda continua trazendo esperança, Lara. Você, incrível, incrível. E eu quero que você Obrigada. agora conte até para as outras pessoas como é que foi que nasceu o Instituto Ana Ju. Claro. Então, o Instituto, ele começou a nascer antes da Juju ir embora, dentro de mim. Desde nova, meu pai me levava muito para projetos sociais, eu sempre tive muito essa ação, mas meu pai veio a falecer quando eu tinha 8 anos de idade. Também foi uma grande perda na minha vida. Então eu sempre tive muito, a Ana Júlia também sentia essa coisa de querer ajudar. Ela sempre ficou muito tocada, sabe? Às vezes ela via pessoas em situação de rua, ela chorava, falava: mamãe, onde é que ele vai dormir? Onde é que ela vai dormir? Então ela sempre se compadeceu muito. A gente pegava comida em casa e ia levar para as pessoas, e ela gostava muito. Eu via que era uma coisa que ela se sentia bem em fazer. E aí, quando, um pouco antes, né, dela
e piorando, eu comecei até essa ideia do instituto, da gente ajudar, porque eu via que começou a me procurar muitas mães. Como o Instagram da Juju começou a pegar bastante força, começou a vir muitas histórias muito parecidas com a nossa, né, de mães passando o mesmo problema, pedindo ajuda, perguntando o que que eu faço, para onde eu vou correr, porque muitas vezes a mãe não sabe nem para onde correr, não sabe nem para onde ir, não tem noção. Às vezes não sabe nem que o medicamento existe. Que era o caso de muitas mães que, inclusive, falaram para mim, falando, olha, Lara, eu estou descobrindo agora, com você falando, estou descobrindo que esse medicamento existe. Então, eu comecei a pensar que eu poderia ajudar essas mães. Falei assim, olha, eu já estou passando tanto tempo, né? Já estava quase ali 3 anos de tratamento, já faz tanto tempo que eu estou nessa luta, que eu já sei para onde correr, eu posso dar, né, uma luz para essas mães, para essas famílias, e fui começando a pensar nisso. E aí eu falei para Ana Júlia, eu cheguei a falar para ela. Falei, Juju, vamos criar uma ONG onde a gente vai ajudar essas crianças. E aí a gente vai visitar essas crianças. Eu e você junto, a gente vai no quartinho delas, a gente vai levar presente para elas. E ela ficou tão feliz, ela ficava rindo, sabe? Ela gostava muito da ideia. E aí, só que logo em seguida, isso foi muito recente que logo em seguida ela faleceu, né? E aí quando ela faleceu, eu fiquei bem mal. Fiquei, era difícil entrar dentro de casa. Eu pisava dentro de casa, eu queria sair correndo. Eu não aguentava. Para onde eu olhava, eu via a Ana Júlia, eu não conseguia. Então a gente acabou viajando. Fui lá para o sul, para a casa dos meus familiares, dos meus avós lá, ficar um tempo. E é bem interior, foi lá que eu meio que fui para dentro de mim, né? Fui pensar um pouco na minha vida, o que que eu ia fazer. E veio um instituto cada vez mais forte dentro do meu coração, né? Até que a gente acabou voltando para Brasília, né? Minha irmã passou por uma depressão aí muito forte e a gente teve que voltar correndo para Brasília. E foi um mês depois, mesmo que a Juju faleceu, eu falei, vou dar início ao instituto. Comecei a correr atrás das documentações, demorou um pouquinho, dei a entrada. E aí, um mês depois, agora, inclusive, já dia 30 desse mês, vai fazer um ano do Instituto Anaju, que deu início mesmo, né? 30 de setembro do ano passado, a gente abriu as portas do Instituto. E aí começou todo esse trabalho, né, de falar muito. Eu vejo que o Instituto, ele vem com muita força nessa parte da informação, né, de informar as pessoas, de dizer que existe meios que se precisa correr atrás, né, de informar as famílias do que fazer. E aí veio também, né, eu acabei fazendo doação dos medicamentos da Ana Júlia. Foi aí que eu encontrei uma das minhas melhores amigas hoje em dia, que é a Tayane, que é a mãe de uma Juju também, que eu doei 2 ciclos de medicamento. Hoje, graças a Deus, a Juju aí está em tratamento ainda, né? Assim, entre altos e baixos, porque o neuroblastoma é muito difícil mesmo, mas graças a Deus, um tratamento muito bom que está correndo muito bem para ela. E comecei assim, aí doei 2 ciclos para ela, doei o restante dos ciclos para o Hospital da Criança aqui de Brasília, né? Para algumas crianças que estavam aqui também, para fazer conseguir pegar o medicamento e distribuir para que outras crianças conseguissem, né? Meio que sem poder, porque no, assim, eles falam que a gente não pode fazer doação, mas eu não escutei meu advogado. E Só principalmente se você puder salvar uma vida. eu faria. Meu advogado ficou possesso, né? Lara, pelo amor de Deus, que é um medicamento muito caro. Se eles me cobrassem, eu não tinha nem dinheiro para pagar. Mas aí Mas você teria que ficar com ele, deixar passar e. ele ia vencer. Nossa, Venci agora, em julho desse ano. nossa. Você acha que eles foram atrás para ir buscar? Foram, não. Medicamento ia ser incinerado, que é isso que eles fazem. Eles incineram dentro do hospital quando chega a data. Medicamento de milhões. Não ia fazer isso. Não, não tem como. Para mim, não, não tinha como. Não, você fez Então, certo. consegui doar, graças a Deus, consegui ajudar algumas crianças. Nesse processo aí desse um ano do Instituto, a gente conseguiu também ajudar outras crianças.
também, né, em relação a processo, né, conseguir disponibilizar um advogado para ajudar as mães, né? Muitas mães não tem como nem pagar o advogado, porque como eu te falei, é muito caro o tratamento, assim, porque às vezes as pessoas têm uma ilusão que o SUS cobre tudo, e a conversa, ela não é assim, sabe? Porque tem medicamentos que a criança faz em casa. E esses medicamentos nem todos você consegue pegar, nem todos o hospital dá, você tem que ir na farmácia comprar. Então, assim, você tem noção que a maioria das mães, às vezes, já de baixa renda, vem com um salário mínimo e a conta da farmácia do mês é R$ 800 mil. Além do que ela ter que pagar casa, ela ter que pagar comida, tem todo o restante. E muitos falam assim, mas tem o benefício do governo INSS. Conheço várias mães que até hoje não conseguiram, E entendeu? até Não é assim. conseguir, dentro de um Até, custo. e faz o quê? Eu nunca consegui. Eu cheguei um dia para tentar esse benefício, a moça do INSS mesmo olhou para minha cara e falou assim: Olha, sua filha está internada, e para te falar a verdade, eu não conheço nenhum médico de perícia aqui dentro que faz perícia fora. Hoje em dia a gente está em falta. Ela falou dessa forma para mim, tipo assim, e aí, faz o quê? Né? Então, assim, eu tô tentando cada vez ajudar mais, né? Tenho vários projetos que eu penso em tentar ajudar em outras formas, né? Com comida, dentro de casa mesmo, que é a maior dificuldade que, infelizmente, a maioria das pessoas não conseguem enxergar porque não passam, né? Não vem não passa na pele mesmo o que acontece, né, no tratamento. Então, a gente está conseguindo aí fazer alguns projetos. Dia das Crianças agora. A gente vai enviar umas caixas surpresas aí para as crianças de todo o Brasil. Vai ter feijoada também, dia 6 aqui em Brasília, para ajudar, porque agora a gente está montando, né, o instituto, já tem a casa, né, já consegui alugar, consegui já. Ali estou montando, ainda está um pouquinho vazia, porque está devagarzinho, né, as doações, mas aí a gente está sempre tentando fazer um projeto para arrecadar, porque assim que eu montar um instituto, lá dentro eu quero disponibilizar algumas especialidades, assim, quero advogado, psicóloga, terapeuta, que é uma área muito difícil. Assim, muito difícil mesmo. Para te falar a verdade, a Ana Júlia mal teve acompanhamento de psicólogo, porque dentro do hospital é raro você ver. Não tem acompanhamento bom e fora do hospital é caro. Então, como que você faz, né, para ter assim para as famílias? Então, o apoio psicológico que eu acho uma coisa muito importante de ajudar tanto as crianças que precisam, que estão passando pelo tratamento, como a família, né, como a mãe, como o pai, como os irmãos que também sofrem demais, né, com a separação. Então, quero disponibilizar psicólogo, terapeuta, advogado também para pegar as causas, para ajudar a fazer chegar essas medicações para essas crianças, para ter um tratamento digno, que eu falo que isso é o mínimo que essas crianças merecem, é um tratamento digno, é ter medicamento no tempo certo. Isso é o mínimo que elas tinham que ter, que infelizmente hoje em dia não é uma realidade, né? E não importa, não, isso eu estou falando do lado do plano de saúde como do SUS. Os dois, não importa. Essas crianças elas não têm uma segurança no tratamento. Hilário, como é que as pessoas fazem para te ajudar com o Instituto? O Instituto, hoje a gente faz arrecadações, né? No Instituto, a gente também tenta fazer algumas parcerias com algumas especialidades que a gente possa, né? Às vezes vem alguns voluntários que querem, né, dar ali o seu tempo para fazer atendimento, então a gente também vai pegando esses voluntários, né, para dar atendimento, a gente faz ajuda, a gente pede ajuda em algumas campanhas que a gente faz pela internet e também aqui em Brasília doação. A gente recebe doação de móveis, de roupas que a gente também quer fazer bazar para arrecadar dinheiro para o instituto. Então, assim, doações de todos os tipos a gente está recebendo para
conseguir aí manter, né? E disponibilizar esses atendimentos para as crianças. E eu vi que tem um desenho lindo na sua camisa, você pode me explicar? Ó, da Juju, do Instituto. Aqui o roxinho, né, que a gente fez da Juju, com o girassol atrás, que ela gostava muito. Tem até uma foto dela com girassol, ela amava girassol, então eu coloco muito. E o Instituto Anaju, Lindo. com os coraçõezinhos. E olha, falando de girassol, o girassol é uma planta linda, né? Que busca sempre o sol, que é bem a Anaju. É uma flor que dura Sim. pouco, é intensa, mas ao mesmo tempo, quando ela morre, ela deixa ali mais de 100 sementes. E a Anaju deixou esse instituto que ajuda tantas crianças, né? Ai, que Ela é lindo, esse Milena. girassol que ilumina até hoje, junto com Eu, você, Lara. eu não sabia. Fiquei emocionada agora. Realmente ela tem muito significado e continua tendo ainda. Você e ela, vocês são incríveis e esse instituto quero que chegue em pessoas do mundo inteiro, que vai chegar Ai, amei, amei, e vai crescer ainda mais. E Lara, eu vou pedir para você amei. deixar um recadinho para as mamães e para os papais, para as crianças também, como você teve uma filha, né? Que esteja Com passando por esse certeza. momento, que é um momento difícil. Sim, eu queria assim deixar uma mensagem primeiro para as famílias, para que nunca desistam, nunca desistam. O seu filho merece o melhor tratamento. Seu filho merece tudo que há de melhor. Então não desista, corra atrás. Não fique assim só numa opinião, sabe? Às vezes a gente escuta algumas coisas de médicos que às vezes tiram um pouco da nossa esperança. Não se perca nisso. Procure outra opinião, procure outras pessoas, faça uma conexão, converse com outros pais que também estão passando por esse processo, né? Que traz muita luz para a gente, sabe? Procura outras pessoas que também passam por isso, porque isso ajuda muito a gente continuar. E para as crianças, eu queria muito dizer que o Papai do Céu sempre cuida, que independente da dor, né, do sofrimento, sempre também vai ter coisas boas, vai ter amiguinhos para conhecer dentro do hospital, vai ter amizade novas para fazer. Então, assim, tenha muita esperança, porque o Papai do Céu cura, ele cura. Clara, muito, muito obrigada por esse tempinho, por essa conversa. Peço Que desculpa por isso. ter que lembrar algum momento difícil Ah, que mesmo. isso. Você é incrível, incrível mesmo. Um dia eu quero te encontrar pessoalmente, te Com dar um certeza. abraço e muito feliz por você iluminar e trazer esse sol que a Ana Ju, como a gente descobriu, né, que ela é o girassol e traz esse sol que perdura. Muito, muito obrigada por ajudar tantas outras pessoas, Laira. Oh, eu que te agradeço, Milena, o espaço, a conversa, né? Eu gosto de contar, fico muito emocionada, mas eu gosto de contar porque é um alerta para outras famílias, né? Assim, eu acho que a gente precisa muito dividir a nossa história para dizer para as pessoas que é possível, que a gente pode sim fazer coisas extraordinárias, que a gente pode mudar a nossa história, apesar de tanta dor, né? Porque a minha história não é uma história feliz, né? Mas é uma história assim de superação, é uma história de muito amor. Graças a Deus teve muito amor envolvido, teve muitas pessoas que se uniram a gente, né? Que conseguiram fazer toda essa corrente aí. Eu acredito que o amor da Juju, né? Ela une muito todos ao redor que faz a gente aí continuar na luta. Então foi muito gostoso conversar com você hoje, muito bom, né? Que hoje possa ajudar, que cheguem em famílias que precisam escutar a minha história e da Ana Júlia. Tudo vai dar Laira, certo. vai dar certo.